Eu vou tô sem colocar aqui câmera. no chat. Vou pegar aqui só a ordem. A gente faz aquela ordem por orientador mesmo, tá? Eu vou. Né? Quem quiser ativar a câmera pode ativar, fica à vontade, também não é obrigado. É um mundo Olá, pessoal, boa livre. tarde. Tá sem funcionar. Seria bom quem fosse apresentar com câmera, né, Leopoldo? Até pra Sim, gente conhecer e tal. é. Tá aqui a ordem, eu botei no chat, certo? Só a gente não precisa começar já de imediato, mas eu vou gerenciando aqui, monitorando, certo? Como tem mais de um com o mesmo nome e tal, aí presta atenção só, né, nos colchetes aí, tem, por exemplo, Alex, aí tem 2 Alex, certo? E aí você olha quem é o seu orientador aí, a gente vai seguir nessa ordem, certo? Aí uma outra coisa, né, que quem for apresentando, né, pode ir direto, certo? Por exemplo, assim, a gente vai começar Galileu, o Galileu está online já, né, aí logo depois Leuson, né, então Leuson terminou Galileu, pode, assim, eu não precisa voltar para mim para eu distribuir, certo? Então fiquem, vamos, né, fazendo um depois do outro, certo? Vamos dar só uns 2 minutinhos aí, eu acho que. E quem não tá falando, bota no mute, né? Quem não estiver falando, coloca no mudo, né? Daqui pro final dessa pandemia, né? Todo mundo aprende aí a colocar o microfone no mudo. Vai ser o legado aí da pandemia. Mas você que é o DJ aí, Leopoldo, você vai botando um pouco no mudo aí também, viu? Tá, eu não vou ter. Assim, eu não consigo ativar, né? Mas eu consigo cortar. O Leuson mesmo, eu tô cortando agora. Expulsa o cara do chat da reunião. Pô. Não, eu sou. Não Leopoldo sou tão. é o moderador aí. Tudo. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bruno ainda não entrou, né, Sérgio? Bruno deve estar carregando menino. Ivonildo tá aqui. Adriano também não, mas ainda tem tempo, né? Davidson. Rodrigo já tá aí. Mas no pior caso, a Raquel. gente começa e depois o cara faz no final, pô, se for o caso. Certo, aí eu vou gerenciando aqui pela ordem. Vou deixar tem um arquivo de texto aqui, deixar ele aqui de lado. Beleza, bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Castor. Só para a gente começar aqui, né? Então, essa vai ser tecnicamente, a nossa segunda reunião esse ano, né? Teve uma reunião na primeira semana de março, mas antes de começarem as aulas. Acho que já tinha começado após, enfim. Mas a gente teve uma reunião com o professor Vander, que estava visitando aqui, né, mas a gente não teve a chance de ter uma reunião, né, tradicional. Normalmente a gente faz toda quarta-feira, às 3, né, do grupo do SPG, certo? Então, a gente, né, basicamente, com alguns meses de atraso, né, estamos começando, né, esse ano aí do grupo e, como de praxe, né, assim, tem sempre a entrada aí de novos alunos e o que a gente pensou foi justamente, né, ter uma reunião para, né, todos, né, se apresentarem. É claro que são 2 a 6 minutos, não é lá um grande tempo e tal, mas, né, isso serve para a gente pelo menos assim ver as caras das pessoas, né, e aí só reforçando quem for falar, né, se tiver com a câmera disponível, claro, né, se não for problema, você ativa na hora de você falar, né, quem for usar um slide também, né, pode ativar a câmera e o slide, até porque a gente está gravando, e aí o próprio Meet, ele gerencia isso, né, ele vai ficar com o slide e a telinha da sua câmera, certo? E a ideia é cada um aqui,
né, ir apresentando, vamos tentar manter o tempo, vocês viram aí, já botei no chat, já vou botar de novo a lista, nossa ideia é não passar muito além de 1 hora, então já estou falando até demais, certo? Mas, né, o conceito aqui é justamente a gente dar uma passada geral, a gente vai fazer isso essa semana e também na próxima, certo? Por conta da quantidade de alunos, né, e a gente tentou distribuir, assim, um pouco de cada professor em cada semana também, né? Então, né, só a gente fazer uma contagem de cabeça aqui, considerando apenas o centro de informática, né, a gente tem aqui do SPG o professor Fernando Castor, está presente, o professor Paulo Borba, né, Sérgio Soares, professor Sérgio também, né, eu sou Leopoldo, né, a gente também vai contar com apresentações dos alunos do professor Marcelo Damorim, e no SPG também tem o professor Henrique, mas a gente tem vários outros professores que estão aqui, inclusive, que vão falar hoje, né, assim, Bruno, Adalto, Emanuel, Neto, né, Thaís, Paola. Tem que chamar os professores de professor? Tem, é reverência, Castor. Desculpa, professor Leopoldo. Obrigado, por favor, me vestir tão bem hoje aqui até para essa reunião, né, mas enfim. Camisa do Corinthians, né? Boa tentativa, né? O cara torce pro Santa Cruz, quer fazer graça. Eu estou aprendendo finalmente o que é ser o Santa Cruz, né? Assim, o time não jogar. Mas, enfim, né, vamos começar aí, certo? Então, a dinâmica, né, só relembrando, eu vou colocar aqui no chat de novo a ordem, né, na medida que, né, um for terminando, você é o próximo, pode começar, não precisa esperar voltar para mim, para a gente não também ficar burocrático demais, certo? Tente manter o tempo, se você estiver falando, né, e estourar demais o tempo, né, eu vou cortar seu microfone, vai ser tipo Oscar, certo? E é isso, certo? Na medida que você for falando, aí você ativa o seu vídeo, né? Fala um pouquinho e a gente vai se apresentando aqui. Obrigado aí a todos pela presença, certo? E agora eu passo a palavra para Galileu começar aí a sua, né, apresentação. Lembra de soltar o microfone também. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Está carregando ainda, eu acho, mas... Então não está contando ainda não, né, Leopoldo? Oi? Então não está contando ainda não, né? Começa a se apresentar, para falar seu nome, o que é que você está meu nome é Galileu, eu sou orientando do professor Paulo Borba. Eu vim de lá de Sergipe, fiz mestrado lá na UFES, fui professor substituto lá 2 anos e comecei agora o doutorado, agora na UFPE. Então, todo mundo está vendo já agora? Tá preta a tela, né? Não sei se é uma tela... Tá vendo o mouse, o seu mouse está aparecendo, não sei se você está usando 2 telas, se você está estendendo. Olha agora tá? Ainda não, só vejo o mouse. É melhor compartilhar a área de trabalho toda e não só um aplicativo. Sim, eu compartilhei tudo. Normalmente. Vou tentar de novo. Ou não fazer apresentação. Eu recomendei que os meus alunos não tivessem apresentação para a gente ser mais ágil. Sim. Tá preto, só com o teu... Dá para ver teu mouse, mas tá tudo ainda preto. Tela preta. Ué, estranho isso. Tá, então vou fazer só sem a apresentação aqui. Então... agora foi, tá? Agora foi. Foi. Então, o meu problema no doutorado é basicamente conflito semântico de image, tá? E qual é o problema? Vamos supor que a gente tem um código base aqui. Então, esse é o código base, o cara declarou lá um int x, recebe 1000, imprimiu x, e declarou lá um int y, recebe x mais 1. Então, esse é o código base. O desenvolvedor A, ele fez alguma mudança lá. Na linha 5 aqui, ele colocou que x recebe random. Então, ele fez uma mudança na linha 5. O desenvolvedor B fez uma mudança na linha 10. Ele colocou lá para imprimir y. Então, o que foi que aconteceu aqui? Então, nós tínhamos o desenvolvedor A, o B, ok? Cada um fez as suas mudanças, e depois disso, eles fizeram um merge. O resultado desse merge vai ser basicamente esse código aqui, ok? Ele juntou os dois, onde a linha 5 foi alterada pelo desenvolvedor a linha 10 pelo desenvolvedor B, e o que foi que aconteceu aqui? Houve algum conflito? Então, essa é a nossa pergunta. Nas abordagens atuais de análise, ele não aborda, ele não mostra conflito. Então, só que isso existe um conflito. Qual que é o conflito?
Se a gente analisar aqui melhor, esse int x recebe 100 ou 1000, o desenvolvedor B, quando ele for imprimir o y, ele esperaria que imprimisse 1001. Só que o desenvolvedor A alterou esse valor de x e vai imprimir um número aleatório aí. Então, houve aqui uma modificação na semântica do código, na alteração do fluxo de dados do código. Então, a ideia é que a gente consiga determinar esse conflito de merge aí. E uma das nossas soluções que a gente prevê, a gente já utiliza o Mind Framework, que é um framework que a gente está criando, para pegar todos os possíveis conflitos do Git, de um determinado projeto. A gente identifica o que é left e right, ou seja, o que é do desenvolvedor B e o do A, e roda análise estática. Essa é uma das abordagens. Tem a roda análise estática e também a análise de teste. E para isso a gente vai utilizar o SUD, que faz a transformação do código, e com isso a gente consegue reportar aí os conflitos. Pronto, só isso, só. Perguntas? Agora, Leuson. Já estourou em dois minutos. Esse aqui é Galileu, é? Aqui é Marcelo que está falando. É Galileu, Marcelo. Oi, Galileu. Eu cheguei um pouco atrasado aqui, né, mas tu estás usando o SUT, mas a ideia é fazer análise intraprocedural. Isso só seria para pegar análise, conflitos que acontecem dentro de uma mesma função, ou tu estás pensando utilizar, né, análises estáticas mais elaboradas para tentar encontrar conflitos que atravessam o escopo de uma determinada função? Então, a gente está utilizando até o momento a intraprocedural e também estamos analisando, porque, por exemplo, quando a gente altera uma parte de uma classe, vamos supor que uma classe tem 2 atributos. Então, se o desenvolvedor A alterou um atributo dentro dessa classe e o desenvolvedor B também alterou. Então, a gente está criando as análises estáticas para fazer isso também. Assim como vetores, quando a gente altera uma determinada posição de um vetor e o outro altera outro. Leuson já pode começar aí. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Leuson, sou aluno de doutorado do Paulo e vou apresentar a pesquisa que a gente vem realizando nos últimos meses sobre detecção de conflitos semânticos. Minha câmera não está funcionando, então por hoje vou ficar em off. Durante o desenvolvimento colaborativo, diferentes contribuições são realizadas e durante a integração alguns problemas podem acontecer. Nesse caso, a gente tem um cenário de merge, em que o método build retorna uma string. Associado a essa classe, a gente tem uma classe de teste, especificamente um caso de teste que é responsável por testar o retorno desse método build. Basicamente, nesse assert, se o retorno contém uma substring, nesse caso request barra. Left ele atualiza a URL que é retornada e posteriormente ele também atualiza a session para refletir as mudanças que ele acabou inserindo. Right ele faz a mesma coisa, mas ele não altera a session inicial, ele cria uma nova session em que verifica se o retorno do método é igual a uma string esperada por ele. Ao final, essas duas contribuições elas são integradas, conflitos de merge não acontecem, uma vez que as mudanças foram feitas em partes diferentes. Conflitos de build também não acontecem, uma vez que o código é compilável e, portanto, durante o processo de build, a fase de teste poderia ser inicializada. A primeira session, ela é verdadeira, uma vez que o retorno da string build contém essa substring request barra ponto de interrogação. Entretanto, a segunda session ela é falsa, uma vez que não era esperado um ponto de interrogação, caractere ponto de interrogação entre barra e igual. Isso é o que a gente entende por conflito semântico, uma vez que left ele interferiu na contribuição de right de maneira inesperada, o que acaba refletindo
em um comportamento inesperado do sistema. Detectar esses tipos de conflitos semânticos é uma tarefa difícil, considerando que ferramentas convencionais de merge não são capazes de detectá-los. Assim, nós propomos SMAT, que é uma ferramenta para detecção de conflitos semânticos em cenários de merge, por meio da detecção de mudanças de comportamento. Para isso, nós utilizamos ferramentas de geração de testes unitários para verificar a ocorrência de mudanças de comportamento entre diferentes versões de um cenário de merge e a aplicação de transformações de código na versão a ser analisada pela ferramenta, a fim de aumentar a sua testabilidade. No final, o que a gente quer é que a nossa ferramenta seja capaz de detectar ao menos um caso de teste que evidencia essa mudança de comportamento. Por exemplo, um caso de teste que falha na base, representado pelo commit C1, passe no parent, representado pelo commit C2, e falhe novamente no merge commit, representado pelo commit C4. Nós criamos uma implementação um protótipo da ferramenta proposta e realizamos um estudo empírico inicial para analisá-lo. Nós consideramos uma amostra formada por 29 cenários de merge com conflitos semânticos já conhecidos. Esses cenários foram extraídos a partir de trabalhos iniciais que nós realizamos e também de alguns trabalhos relacionados. Basicamente, dos 29 cenários com conflitos, nossa ferramenta identificou em 4 casos. A fim de entender as causas para a não detecção dos outros 25, nós realizamos uma análise manual desses casos e identificamos que, em 7 casos, a nossa definição de conflito semântico não era atendida e que, portanto, esses casos não eram válidos para a nossa ferramenta e que, portanto, ela não seria capaz de detectar os conflitos. Para os demais 18 casos, nós realizamos uma análise manual nos casos de testes que foram gerados pela nossa ferramenta e verificamos se, com pequenas adaptações, se esses testes poderiam ser capazes de detectar conflitos semânticos. Em 5 casos, essas adaptações se mostraram positivas e ainda há 13 casos esperando por essa adaptação. Bom, em resumo, detectar conflitos semânticos é uma tarefa difícil e ferramentas de merge convencional não são capazes de detectá-los. Nós propomos uma ferramenta para detecção desse tipo de conflitos, SMAT, e para avaliá-la, nós implementamos um protótipo e realizamos um estudo empírico. Como resultado, alguns casos foram detectados e, em grande parte, o que nós verificamos é que a ferramenta de geração de testes unitários tem algumas limitações que podem impactar negativamente a nossa ferramenta. Por exemplo, a maioria dos testes gerados, eles focam apenas nos objetos que são retornados pelo método em análise, enquanto elas poderiam também criar sessions explorando os atributos da classe e os parâmetros que são enviados para esses métodos, uma vez que, em alguns casos de conflitos semânticos, é possível verificar, se torna perceptível a mudança de comportamento nesses elementos. E é isso. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Adalto, para os que não me conhecem. Eu serei aluno de Sérgio Soares, novamente agora no doutorado. Irei trabalhar com a adoção de tecnologias, com a dinâmica da adoção de tecnologias, na realidade. O trabalho foi originado com outro orientando dele, professor Manuel, no doutorado agora, nós vamos explorar uma continuação do trabalho que ele fez no doutorado dele. Ele utilizou uma abordagem onde ele considerava essa dinâmica de adoção de tecnologia contendo similaridades com eventos epidemiológicos, certo? E para tanto, ele utilizou uma função de crescimento biológico em cima de algumas bases de dados para retirar informações delas. E, a partir daí, a gente vai tentar, inicialmente, ampliar essas bases de dados e testar outros modelos estatísticos. A princípio, a gente já imaginou que
modelos estatísticos compartimentais podem ser interessantes, apesar de a gente ainda não ter rodado nada nesse sentido, mas estamos estudando para tentar fazer a adaptação de um método compartimental para poder continuar nessa área. Até agora é o que a gente tem em mente. Marcelo, acho que tinha uma pergunta lá sobre a apresentação de Leuson, né? Acabou transicionando aí, mas se quiser fazer, como o Leuson falou, em menos de 6 minutos, né? E aí, quem tiver alguma pergunta rápida, Adalto. Não, eu só queria saber se era para fazer pergunta, né? Porque eu estava vendo silêncio e eu fiquei na dúvida. Mas a pergunta era essa, por enquanto. Tranquilo, não, meta pergunta. Beleza. A sugestão que o Leopoldo deu de colocar no chat perguntas e responder por lá é legal, porque fica até registradinho lá as respostas, né? Pode ser uma boa. E assim, dependendo, a gente pode... E não impacta no tempo. Vai, Bruno. Ô, pessoal, estão escutando aí? Pode seguir. Bem, vamos lá. Falar rapidamente aqui sobre as minhas duas principais linhas de pesquisa atualmente. Uma delas está no estágio mais maduro e a outra está bem no começo. A que está um pouco mais madura está relacionada à transferência de conhecimento. A gente tem investigado aspectos relacionados à transferência de conhecimento do que a gente produz nas pesquisas na engenharia de software, como é que a gente faz para transpor isso daí para a prática. Uma das técnicas que a gente tem utilizado bastante é o conceito de Rapid Reviews, que é uma espécie de estudo secundário semelhante a uma revisão sistemática, em que a gente normalmente roda esses estudos dentro de um contexto de prática. Então, tem um projeto de software lá que está rodando numa empresa, vamos supor, então, um time open source, e ele tem um problema lá, e dentro desse contexto a gente faz uma revisão rápida, um Rapid Review, para poder tentar encontrar quais são as evidências científicas que tem a respeito daquele problema deles. A gente costuma rodar esse estudo, ao invés de ser como revisão sistemática, que normalmente dura 6 meses a 1 ano, a gente procura rodar isso aí, uma semana ou 2, e apresentar esses resultados de uma maneira mais simplificada. Então, a gente está fazendo vários estudos em relação a todos os aspectos que envolvem esse processo de transferência de conhecimento usando essas técnicas. Eu já tenho vários artigos publicados já, até porque isso aí era da minha época do doutorado ainda, mas ainda estão saindo pesquisas sobre isso. Então, tem essa linha principal. Quem estiver trabalhando aí com transferência de conhecimento, estiver tendo algum contato com projetos da indústria e tiver interesse em cooperar, em trabalhar e achar que é interessante esse tipo de metodologia, que a gente tem rodado de fato em vários outros lugares, inclusive fora do contexto da pesquisa da gente. Algumas pessoas estão entrando em contato dizendo que estão tendo sucesso usando esse método, então é só procurar. E a outra segunda linha, que ela está bem no começo mesmo, bem no começo, inclusive eu não sei nem se ela vai vingar, eu estou pensando ainda sobre ela, mas a gente está pensando em investigar aspectos relacionados à programação poliglota, que é o conceito que a gente vê muito hoje em dia, que as equipes de desenvolvimento de software elas utilizam múltiplas linguagens de programação simultaneamente. Quais os efeitos disso no ambiente de desenvolvimento de software, nas equipes de desenvolvimento de software, o fato de você ter, qual a carga cognitiva que você tem nos desenvolvedores, será que aumenta ou diminui a quantidade de bugs em função da quantidade de linguagens de programação que são utilizadas simultaneamente pela mesma equipe, enfim. Isso aí está bem seminal ainda, mas estou tentando ir nesse sentido. Então, esses são os dois principais temas aí que eu estou atacando, e eu acho que é mais ou menos isso aí. Se alguém tiver interesse em colaborar, trocar uma ideia, é só entrar em contato. Valeu, Bruno. Eu já estou fazendo uma Rapid Review, né? Então, com você. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas porque eu estou sem câmera. Meu nome é Caroline, atualmente eu sou aluna do doutorado, orientanda do professor Sérgio Soares e co-orientanda do professor Bruno. No mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa que envolveu a condução de uma revisão sistemática sobre colaboração do cliente no desenvolvimento de software, e a condução dessa revisão tinha como um dos seus objetivos realizar uma comparação com a Rapid Review, uma revisão rápida, de mesmo tema, para a gente identificar as convergências e divergências entre esses dois métodos.
Atualmente eu estou dando continuidade a esse trabalho, com o interesse de publicar os nossos resultados. E o foco do meu doutorado ele foi direcionado por esses resultados que destacam a importância das Rapid Reviews em fornecer evidências em tempo hábil para a prática profissional e, assim, propor estratégias para levar a relevância delas dentro da engenharia de software. É isso. Beleza. Ivonildo? Certo. Boa tarde. O meu nome é Ivonildo. Meu orientador é Sérgio Soares. Eu sou aluno novato do mestrado, certo? E o foco no meu trabalho é em desenvolver uma ferramenta que conduza os pesquisadores no planejamento e execução de estudos científicos que avaliem a usabilidade e experiência do usuário, aplicando conhecimento no contexto de cidades inteligentes através de métodos empíricos. Entrando para a problemática, encontramos vários desafios, mas como é uma pesquisa que envolve engenharia de software experimental, avaliação da usabilidade, experiência de usuário, cidades inteligentes, passaria muito tempo explicando toda essa problemática. Então, eu vou manter o foco em alguns desafios da engenharia de software experimental, que são dificuldade na administração de grande quantidade de documentos gerados na realização dos experimentos, dificuldade na realização de experimentos quando os participantes não estão no mesmo ambiente, inexperiência do pesquisador em padrões técnicos da experimentação, escassez de material para fácil compreensão dos engenheiros de software no planejamento de gerenciamento de projetos experimentais, e entrando na parte da importância, né, acredita-se que vai ser possível reduzir, né, os desafios destacados, que eu destaquei agora, com o desenvolvimento dessa ferramenta. Então, a ideia inicial, primeiramente, no caso, é fazer uma revisão da literatura, identificando como os pesquisadores conduzem suas pesquisas, e depois realizar o levantamento e validação dos requisitos para o desenvolvimento da ferramenta. Terminou? Sim. Tranquilo, só porque eu não tinha certeza. Valeu, Ivonildo. Então, Adriano. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Adriano Gomes, faço doutorado tendo Sérgio Soares como orientador, tá? E o meu trabalho foi focado inicialmente em a gente, na época que ele trabalhava no Instituto Senai Inovação, né, a gente focou em desenvolver meu trabalho com algum problema real que a gente tivesse inserido lá no Instituto, seja um problema, um desafio da indústria, ou um desafio de engenharia de software que envolvesse todo o processo que a gente estava vivenciando lá. E aí, minha área de pesquisa, né, o tema que eu estou envolvido, diz respeito a problema em planejamento e gestão de projetos de engenharia de software. Mas muito relacionado nesse problema da gestão de portfólio. O que a gente percebeu? Inicialmente, a gente utilizava a metodologia ágil, como Scrum, para tocar nossos projetos de pesquisa e inovação. E a gente tinha muito problema, como retrabalhos, né, estudo de orçamento, sobrecarga de equipe, insatisfação, redefinição do cronograma, turnover. Era um problema muito recorrente e a gente percebia que a metodologia utilizada não encaixava direito, porque a gente olhava para o mercado e via que um Scrum era muito bem incorporado numa startup, né, que trabalha ou empresa de base tecnológica, ou até numa fábrica de software, mas quando você envolve uma corporação com 30 projetos em execução ao mesmo tempo, a gente percebeu uma carência de uma metodologia como Scrum, não atendia a gente por completo. E aí a gente foi, ao longo do tempo, foi incorporando o uso de outras metodologias, uma em particular que é o TACT PM e o PM Canvas, que é do professor José Finocchio, a gente incorporou, e aí conseguiu, ao longo dos projetos, verificar melhoria na gestão e no planejamento do projeto.
E aí, de uns 6 meses para cá, eu fiz umas adaptações nessa metodologia do FINOC, onde a gente incorporou outros conceitos, como o uso de squads nos times e também conceito de definição de limite de execução de projeto por time, dentre outros, onde a gente identificou também uma melhoria melhor, essa melhoria muito sensitiva, certo? Muito a nível de resultado de projeto, né? E a nível do feedback das pessoas envolvidas. Então, o que eu estou trabalhando agora é na consolidação disso tudo, para isso virar um trabalho, e aí, onde eu consiga evidenciar que os avanços que a gente fez no uso de uma metodologia para planejamento e gestão de projeto tem surtido efeito, em particular, numa instituição que faz projeto de pesquisa e inovação, onde o artefato principal é software, ou seja, em projetos de software. E o que eu estou focando agora é delineando melhor essa área de pesquisa para poder fazer minha qualificação e, ao mesmo tempo, guiando esse estudo, onde eu vou tentar ver, digamos assim, formar até um conceito de entender se tudo isso que a gente vivenciou dá para a gente fazer um levantamento de estudo de caso, onde eu posso mostrar o cenário do antes, o durante da execução dessa metodologia e o pós, com o uso de ferramenta, inclusive, que a gente está desenvolvendo uma ferramenta, para a gente conseguir mostrar, de forma comparativa, os ganhos da incorporação dessas metodologias no planejamento e gestão de projetos. Então, a gente imagina que a gente possa mostrar, de forma comparativa, que há ganhos, por exemplo, em entregas mais dentro do prazo, nível de satisfação interna dos colaboradores, facilidade de alocação de recursos frente a novas demandas de projeto. Então, a gente está tentando levantar alguns indicadores e, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de análise do cenário, um estudo de caso, onde eu possa rodar questionários e até fazer uma avaliação, um uso comparativo mais apropriado dos cenários dos projetos que usavam a metodologia, os de outra que eu usei num determinado momento, e para a metodologia ou a abordagem refinada que a gente definiu hoje. Então, basicamente é isso. Então, tem a ver no que a gente está numa metodologia adaptada, uma abordagem adaptada que a gente fez de planejamento e gestão de projetos para corporações que têm portfólio de projetos de software. Valeu, Adriano. Davidson. Olá, boa tarde. Deixa eu abrir a câmera. O meu trabalho está sendo realizado, primeiro meu orientador Sérgio, também Sérgio Soares. Eu estou realizando um trabalho em parceria com a Adriane, do Instituto Senai de Inovação. Eu estou pegando exatamente a parte que é mais a parte final do que o Adriano está propondo. Eu trabalhei no desenvolvimento da ferramenta e vou fazer também a avaliação dessa ferramenta. Então, a ideia é justamente avaliar, dado que ele propôs uma metodologia nova, que não existia um suporte ferramental específico para esse tipo de metodologia, avaliar como seria o impacto da inserção de uma ferramenta nova em cima dessa metodologia. Então, em resumo, é basicamente isso. Beleza. Põe no mute aí. Posso iniciar? Rodrigo. Colocar no mute é o sinal que terminou. Estão me vendo aí? Beleza, Rodrigo. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, eu sou um doutorado do professor Leopoldo, eu sou daqui de Maceió, eu fiz mestrado aqui na UFAL com o professor Balduino, ele vai continuar co-orientando agora também o doutorado. Atualmente eu venho trabalhando em 2 temas. Um está bastante inicial, que vai ser tratado no doutorado, que vai ser investigar o processo de debug de modelos de aprendizagem de máquina. Como a gente sabe, modelo de aprendizagem de máquina vem sido adotado em diversos setores
da indústria, como visão computacional, carros autônomos, processamento de linguagem natural. E esses recursos, muitas vezes, não precisam nem ser programados de maneira explícita. Só que modelos de aprendizagem de máquina possuem problemas que vão muito além do software tradicional, como, por exemplo, os dados, eles influenciam bastante. Diante disso, resultados incorretos provenientes de falhas dentro do desenvolvimento desses modelos pode ser cada vez mais difícil de serem previstos ou identificados. E cenário como esse pode ficar ainda pior quando a gente fala de sistemas de tratamentos médicos ou carros autônomos. E para mitigar isso, a nossa ideia é tentar aplicar ferramentas de engenharia de software tradicional, ferramentas e técnicas na parte de aprendizagem de máquina para tentar melhorar o ciclo de desenvolvimento e tentar detectar essas falhas antes que ocorram em produção, por exemplo. Essa é a parte do doutorado que ainda está bastante inicial. Com relação ao mestrado, é um pouco diferente. Eu trabalhei com a parte de CodeSmell. Basicamente, como a gente sabe, CodeSmell são problemas de design no código, geralmente. E alguns estudos reforçam que eles podem impactar e causar bugs. O meu objetivo no mestrado foi identificar qual desse tipo de smell são mais prejudiciais ao software. E para isso, a gente fez um relacionamento entre smell e bugs. A gente criou um novo conceito chamado harmful code. Basicamente, são trechos de código, classes ou métodos que contêm smells e podem ter ou já teve bugs associados a ele. E para isso a gente teve resultados bastante interessantes, como, por exemplo, long methods, switch statements, eles geralmente são mais prejudiciais do que outros tipos de smell. E, basicamente, é isso, dando um resumo geral do que eu venho trabalhando. E a ideia que eu estou tentando agora é fazer a publicação do meu resultado do mestrado e começar a atacar 100% essa parte de debug de aprendizagem de máquina. Uma perguntinha rápida aí, Rodrigo. Assim, a parte de depuração que eu estava interessado é depurar diretamente os modelos de aprendizagem, sei lá, árvore de aprendizagem, coisas desse tipo, né? Ou aplicações que fazem uso desses modelos. A ideia inicial é a gente fazer o debug de modelos mesmo, tipo a árvore, mas isso pode se estender também às aplicações, como essas aplicações funcionam em SaaS, como, por exemplo, essa da IBM, a gente pode tentar injetar uma falha ou algo do tipo. A gente ainda está bastante embrionário, mas a ideia inicial é modelos mais simples, tipo, como você falou, Decision Tree, esses modelos que a gente consiga identificar a falha mais rápido. O ponto inicial é dos modelos mesmo, Marcelo. Isso. Raquel? Opa, boa tarde, pessoal. Sou orientanda do professor Leopoldo, estou começando agora o mestrado, e anteriormente eu fiz um projeto da especialização da Motorola, que foi um APK para extrair informações do hardware do device, que essas informações eram necessárias para criar plano de teste, né, do pessoal lá da Motorola. Ainda a gente não fechou ainda o tema para inicializar, mas provavelmente vai ser algo voltado para a área de teste com Android, algo desse tipo. Beleza. Alex? Só compartilhar aqui a tela. Eu estou sem câmera também. Estou conseguindo visualizar aí. Ainda não chegou, não. Dá para escutar, mas a sua tela ainda não começou a ser transmitida. Aí começa a falar enquanto isso. Beleza. Meu nome é Alex, para quem não me conhece, eu sou orientando do professor Leopoldo, sou aluno do doutorado, e atualmente eu venho trabalhando com geração automática de testes com duas ferramentas, que são Hadoop e EvoFree. Basicamente, a ideia da nossa pesquisa é conseguir integrar essas duas ferramentas com o objetivo principal de proporcionar uma melhor taxa de cobertura em projetos Java. As duas ferramentas, elas trabalham com geração automática de testes Java, e existem algumas peculiaridades que diferenciam uma da outra. Basicamente, o Hadoop ele trabalha com randomização na hora que está produzindo a sua de teste, e o EvoSwitch, em contrapartida, trabalha com algoritmos genéticos.
Então, meio que o nosso objetivo principal é pegar a saída, a suíte de teste de saída pelo Hadoop, por exemplo, e incorporar como input para o EvoSwitch. E da mesma forma, a gente fazer o inverso, pegar a saída do EvoSwitch e incorporar ela no input do Hadoop, com o objetivo de que o desenvolvedor possa estar utilizando essas duas ferramentas integradas e, com isso, ele consiga melhorar a taxa de cobertura do código do projeto que ele está atuando em si. Bem, para isso a gente está utilizando um benchmark, que é o SF110. Esse benchmark, ele é um benchmark que é recomendado pelo EvoSwitch. Segundo eles, é um benchmark estatisticamente representativo e ele contém 110 projetos já. Então, a gente vem utilizando ele já rodando 51 projetos. O design do nosso experimento ele é dividido em 5 partes, onde essas 5 partes, inicialmente a gente rodou a ferramenta Hadoop, depois a gente rodou só a ferramenta EvoSwitch, aí definimos uma baseline, onde seria o merge dessas coberturas, a cobertura do Hadoop, mais a cobertura do EvoSwitch, onde esse baseline ele é utilizado para a gente meio que um comparativo com as integrações. Então, quando a gente roda a integração, a gente verifica se ela consegue superar as ferramentas sozinha e também se ela consegue empatar ou superar ou se está perdendo em relação ao baseline. A nossa primeira integração é o Hadoop after EvoSwitch e a segunda integração é o EvoSwitch after Hadoop. Quando a gente vai realizar essa integração, a primeira integração, que é o Hadoop after EvoSwitch, foi desenvolvido um JUnit de passe, onde basicamente o que a gente faz é quebrar a suíte de teste gerada pelo EvoSwitch em métodos fábricos que sejam possíveis de ser utilizados pelo Hadoop com o objetivo dele que ele possa se beneficiar mais da suíte de teste. Então, basicamente, a gente pega a saída do EvoSwitch, adiciona como input para o JUnit de passe, onde eles geraram uma nova suíte de teste, que a gente chama de Hadoop. Essa nova suíte de teste é incorporada dentro do input do Hadoop. Então, a partir daí, o Hadoop, espera-se que o Hadoop se beneficie dessa suíte de teste auxiliar, e com isso ele consiga melhorar a sua taxa de cobertura. Atualmente, a gente está investigando alguns projetos, que foram 6 no total, que aconteceram algumas anomalias. No total, a gente já conseguiu rodar 51 projetos, e desses 51, 6 projetos aconteceram essas anomalias, que é o seguinte: quando roda-se só o Hadoop, ele alcança uma determinada taxa de cobertura. Mas, quando a gente integra ou adiciona a suíte de teste gerada pela integração com o input do Hadoop, a taxa de cobertura, em vez de melhorar, ela está diminuindo. Aí, dos 51 projetos, em apenas 6 está acontecendo isso. Então, a gente atualmente está investigando isso aí, com o objetivo de tentar identificar qual o motivo de estar acontecendo isso, para a gente poder conseguir avançar. Basicamente é isso. Acho que vocês não conseguiram ver a minha tela, né? Não deu para ver não, mas beleza. Igor? Bom, olá, pessoal. Eu sou orientando o professor Leopoldo. Eu fiz uma residência em software, na verdade, uma especialização em testes de software há algum tempo já. Já venho trabalhando também com automação de testes tem alguns anos. Então, a nossa ideia é justamente pegar esses pain points que nós encontramos nesse ambiente da empresa para associar também a alguns problemas que são encontrados no ambiente acadêmico e resolver. No momento, a gente tem pensado em duas coisas, né, basicamente em navegação de uma suíte de testes na aplicação Android e também a questão da manutenção, que é uma coisa mais restrita do ambiente de trabalho, né? Nós estamos verificando a viabilidade disso e também a aplicação disso em outros cenários, mas no momento nós ainda estamos esperando para bater o martelo nessa questão. Basicamente é isso. Valeu. Pedro? Olá, pessoal. Vocês podem me ouvir aí? Sim. E minha tela, vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Vou começar então. Se aparecer aí, apareceu.
Ok. Bem, meu nome é Pedro Henrique. Bem, meu orientador é o professor Leopoldo. Eu estou atualmente terminando o mestrado, estou no último período, né? E, bem, a ideia da gente surgiu basicamente de um problema que a gente tem de representar programas nos quadros nas aulas de programação e algoritmos. Normalmente os professores recorrem ao uso de slides e diagramas que podem ficar muito bagunçados e acabar confundindo o aluno. E, devido a isso, a gente atualmente está desenvolvendo a ferramenta, o desenvolvimento dela está praticamente concluído, agora a gente só está meio que corrigindo bugs e outras coisas. E a ideia dessa ferramenta é basicamente gerar visualização a partir de código e prover um conjunto de funcionalidades que permita que o usuário da ferramenta consiga manipular essa visualização gerada e criar representações mais fidedignas de alguns algoritmos de estruturas de dados que a gente usa na disciplina de algoritmos de estruturas de dados. Bem, mesmo assim, a gente sabe que existem várias ferramentas de visualização. No entanto, a maior parte dessas ferramentas é voltada para pessoal que é especializado, ferramenta de depuração, ferramenta de stack trace, análise de memória e tal. E, claro, também existem ferramentas que são voltadas para a educação, para a visualização de programas na educação, no ensino, né? Sendo que essas ferramentas, elas são todas voltadas muito para a parte de introdução, ou seja, elas não possuem as funcionalidades, coisas necessárias para representar algoritmos mais complicados, tipo algoritmo de ordenação, algoritmo de árvore, algoritmo de gráfico, programação dinâmica, que a gente vê na disciplina de algoritmos de estruturas de dados. Mesmo assim, essas ferramentas como, por exemplo, o Python Tutor, elas têm muito sucesso, né? Tipo, elas já foram usadas em várias universidades bem renomadas, como a Universidade de Toronto, a Universidade de Berkeley, e são usadas até hoje ainda em cursos introdutórios, geralmente, né? Sendo que esse foi o motivo de a gente criar uma nova ferramenta, porque para atender o pessoal de algoritmos de estruturas de dados, a gente precisa de uma coisa que seja mais flexível, que consiga representar algoritmos, criar visualizações um pouco mais complicadas para representar algoritmos que a gente estuda nessa disciplina. Eu vou mostrar agora uns exemplos que a gente tem usando a ferramenta, né? O nome da ferramenta é Willow, esqueci de falar no começo, desculpa. E aqui a gente pode ver, por exemplo, como a gente usa a ferramenta. Você simplesmente escreve o código da ferramenta, espera um pouquinho até que ele gere a visualização. Depois disso, você pode literalmente navegar no código como outras ferramentas e com um mínimo de customização você consegue criar uma visualização de um algoritmo. Esse exemplo é uma árvore, por exemplo. A ferramenta vai automaticamente detectando a estrutura de dados para você e você vai navegando pelo programa. Você pode avançar, retroceder, fazer o que você quiser. E é assim que ela funciona. Eu vou mostrar mais dois exemplos só para a gente ter uma noção, né? Esse exemplo aqui é o mesmo algoritmo que eu rodei agora no exemplo da minha ferramenta. Eu não sei se você está conseguindo ver minha tela, mas o que eu quero mostrar é que a visualização dessas ferramentas já existentes, como, por exemplo, o Python Tutor, ela é muito degradada, é muito difícil de você conseguir ver estruturas mais complexas. E quando você vai para outras estruturas, por exemplo, algoritmos de ordenação, por exemplo, pessoal, só uma paradinha, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Dá para ver, dá para ver. Estou vendo. Falar assim do nada fica meio complicado. Vou mostrar aqui só dos vídeos, só para vocês terem noção de mais algumas coisas. Por exemplo, isso aqui é como funciona um algoritmo de ordenação, né? Você muda completamente a visualização da ferramenta e você tem formas diferentes de apresentar os objetos que auxiliam a demonstrar diferentes estruturas de dados. Nesse caso aqui, a gente tem um algoritmo de ordenação, o Quicksort, né? E você já tem uma estrutura de barras que facilita a percepção dos elementos que estão sendo modificados e você perceber qual array está sendo ordenado e tal. E também, outro exemplo, esse aqui é usar a mesma estrutura de dados, é o mesmo array sendo representado de forma diferente. Dessa vez eu estou usando ele para representar um tabuleiro de xadrez, né? Esse é o problema das rainhas, né? Usando backtracking, você consegue ver qual a área de influência das rainhas, ver onde é que ela está sendo colocada, e assim por diante. Bem,
Continuando, na avaliação, a gente está atualmente trabalhando na avaliação, a gente está focando em 2 planos de pesquisa diferentes, um foco nos alunos e outro nos professores, de outro administrador de dados. O com foco nos alunos, a gente está construindo um plano para fazer um estudo quantitativo com esses alunos. A gente quer avaliar basicamente o desempenho desses alunos. Quando eu falo desempenho, eu quero falar do tempo que eles levam para resolver problemas e da qualidade da solução que eles dão, da resolução dos problemas dele, usando a ferramenta do Willow e sem usar a ferramenta, para fazer uma análise quantitativa em cima disso. E a gente também está planejando um survey com professores da área, basicamente para coletar a opinião deles sobre a ferramenta e saber o que eles acham, pegar ideias possíveis de melhorias para a ferramenta, se eles usariam essa ferramenta. E é isso aí. Basicamente, terminei. Valeu, Pedro. Algumas pessoas perguntando, né, como é que faz para usar. Em breve, eu acho que a gente registrou, um domínio já, Pedro? A ferramenta já pode ser usada se vocês quiserem testar. O domínio eu vou digitar aí no chat para vocês verem, beleza. podem usar à vontade. E, Emanuel, a gente vai falar contigo, se possível, né, para a ideia é a gente pegar, né, vários alunos aí para rodar esse experimento. A gente ia fazer até um experimento controlado lá na Federal, né, com alunos, mas, obviamente, né, não estamos, né, com a possibilidade de fazer estudos, né, ao vivo, né, com as pessoas, mas, né, essa, né, coisa, o experimento vai rodar online. Beleza? Delano agora. Isso. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, funcionando. Então, gente, boa tarde, eu sou Delano Oliveira, sou aluno de doutorado, meu orientador é o professor Fernando Castor, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência acadêmica e profissional que se misturou um pouco, né? Eu fiz minha graduação e o mestrado na Universidade Federal de Campina Grande. Em 2015, eu fui chamado para o cargo de professor no IFPE. Em 2018, eu comecei o meu doutorado e estou há quase 2 anos de doutorado. No ano passado, eu consegui uma licença e estou dedicado ao doutorado, trabalhando no tema de Code Comprehension, compreensão de código, né? Quando a gente fala de código, a gente entende como texto, que é um texto escrito em uma linguagem de programador, uma linguagem de computador, que é lido pelo computador e por pessoas. E aí a gente tem interesse em como as pessoas têm entendido esse código, né? Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, na literatura, um texto. E aí a gente quer estudar como deixar esse código mais legível. Na literatura, o estudo sobre isso é bem grande. A gente tem, inclusive, uma diferenciação entre legibilidade, são 2 termos, readability, que se referencia com questões sintáticas e semânticas, e legibility, que se referencia a questões visuais. A gente está estudando como esse conceito se aplica na computação, porque em código a gente também tem questões sintáticas e semânticas, como também a gente tem elementos visuais na hora da escrita, né? A gente já está fazendo uma avaliação em alguns estudos. Por exemplo, a gente tem um estudo do Dan Gopsen sobre átomos de confusão, que ele identifica certos pedaços de código que são mais legíveis do que outros igualmente semânticos, certo? Mas que normalmente esse primeiro confuso é mais usado do que esse outro. Um outro tipo de estudo que a gente tem avaliado são estudos que fazem comparação sobre construções de código. Por exemplo, tem um estudo do Benner, que ele compara entre construções recursivas e interativas, e nesse estudo particularmente, ele identifica que para certos tipos de funções, um é melhor, em outros tipos de funções o outro se torna melhor. A gente também tem avaliado trabalhos que estudam sobre linguagens. Nesse estudo aí da Stefik, ela avalia as palavras e, enfim, as palavras-chave, e ela identifica que há palavras-chave em uma linguagem que são mais fáceis de entender do que outras. Outro tipo de estudo que a gente tem avaliado também são sobre identificadores. Então, existem várias maneiras de construir identificadores, e nesse estudo do Ben and Min, ele
identifica que não há uma diferença clara estatística de um identificador com uma letra ou com um nome cheio, enfim. E aí a gente também tem estudos relacionados a questões características visuais, como esse trabalho da Miara, que identifica, que avalia o uso de indentação. E nesse trabalho, especificamente, ela mostra que o uso de indentação pode ajudar na compreensão. Bom, a gente está avaliando esse conjunto de trabalho em diversas perspectivas. Como, por exemplo, em um outro trabalho sobre indentação, o pessoal, o Janet e o Bauer, usaram uma outra ferramenta que foi uma ferramenta para identificar para onde a pessoa está olhando, uma ferramenta que bota no olho, na verdade, que identifica onde a pessoa está olhando no código. E eles identificaram que, por exemplo, indentação não é algo que, enfim, que ajuda na compreensão, que tem impacto significativo, né? Então, a gente tem olhado características dentro de diversas características, code constructor, style, enfim, para poder identificar o que seria mais legível e o que não seria. Isso importa quando, principalmente, a gente quer gerar, sei lá, métricas. Na literatura, a gente tem diversas métricas que identificam se aquele texto é mais... Qual é a capacidade que aquela pessoa precisa ter para ler aquele texto. E aí eles usam características do texto. Da mesma forma, a gente tem métricas de código que também usam essas características e identificam se aquele código é legível, é mais legível do que o outro, ou o nível de legibilidade que aquele código tem. Bom, a gente tem diversas perguntas que a gente quer responder. E aí, dentre essas perguntas, a gente quer saber se existe essa definição clara de readability e legibility, como é que os trabalhos têm avaliado a compreensão de código, quais são as métricas que existem para avaliar e como elas existem. Atualmente, eu estou trabalhando junto com outros colegas em uma revisão sistemática para responder algumas dessas perguntas, né? Eu estou trabalhando junto com a Fernanda, que é uma doutora, e o Hayden, que é um estudante de mestrado, que ele vai apresentar na semana que vem, justamente os resultados mais claros desse trabalho. Mas a gente tem feito uma revisão sistemática desde o ano passado, começamos em agosto. A gente a gente conseguiu capturar 2.843 trabalhos, e a gente selecionou 65 trabalhos, e atualmente a gente está, desses 65, estudando trabalhos que fazem algum tipo de atividade, experimento com pessoas. Dentre esses experimentos, a gente está estudando quais são as competências que esses experimentos estão exigindo que essas pessoas possam, tenham que ter para realizar esses experimentos, e a gente também, no trabalho futuro, vai avaliar, enfim, como essas características são melhores, são piores. Bom, dentro desse contexto, esse trabalho, especificamente, está voltado para o trabalho do Hayden, vai ser um pedaço do meu doutorado, e a gente vai estudar um pouco, saber como é que, na literatura, se fala sobre esses termos de compreensão, readability e legibility, e aí a gente também vai entender o que é que não se sabe sobre isso. Diante disso, esse ano, a gente vai terminar e concluir os resultados, escrever escrever o artigo para alguma conferência, e no final do ano eu vou defender meu projeto de tese baseado nessas informações. É isso. Obrigado, gente. Valeu, Delano. Agora é Valdir. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir. Obrigado. Bem, meu nome é Valdir Ferreira, eu sou aluno do mestrado do professor Fernando Castor, e estou trabalhando com ele no processamento, na verdade, de uma base de dados, né, colaborativa sobre consumo de energia em dispositivos Android. Né? Então, foi desenvolvido um software, né, que captura os logs de uso da bateria de dispositivos Android, né, que foram voluntários em instalar o aplicativo, né, que captura esses logs e armazena eles numa base de dados online. E essa grande quantidade de dados, esses logs, eles têm informações
sobre alterações, ou seja, cada vez que nós temos uma alteração do nível de bateria, são capturados os dados referentes a tipos de conexão de Wi-Fi, tipos de conexão mobile, temperatura do dispositivo, entre diversas outras configurações do dispositivo naquele momento. E, então, o que foi feito, na verdade, até agora, né, o objetivo da gente é elaborar modelos de regressão, né, para que nós possamos não só entender qual a relação das configurações com o tempo de decaimento da bateria, mas também desenvolver modelos que possam fazer a predição. Então, a gente quer não só compreender a relação, mas também fazer comparações de modelos para desenvolver um modelo que seja mais eficaz dentre aqueles modelos que a gente estiver estudando. Para isso, o que foi feito até agora, a gente extraiu, né, pelo menos os dados característicos, os logos característicos da base que a gente deseja examinar, que são os aplicativos que estão no estado de foregrounds, né, seguindo o ciclo de vida das activities, né, das aplicações, e a partir disso a gente pegou os dados de um registro de log, e a partir do momento em que essa bateria ela vai decaindo por cento a cento, a gente fez registros da hora, né, existe o registro da hora, então pela diferença em que a bateria estava em um estado, né, e para que outro estado, a gente tem o tempo que levou para percorrer esse porcento de bateria, e dentro desses dois logs, né, de horários que a gente tem, a gente vai estar tentando, na verdade, estabelecer, que é um dos desafios, as medidas, os parâmetros que a gente vai utilizar e como a gente vai utilizar esses parâmetros, né? Alguns deles, como temperatura, a gente está pensando em ver a média, né, da temperatura, a média do processamento, mas ainda é difícil medir, por exemplo, quando a gente tem uma rede sendo utilizada de uma modalidade, por exemplo, Wi-Fi e a outra mobile e vice-versa. Então, nós temos entre esses dois registros, nós temos diferenças de características, então um dos desafios está sendo estabelecer como é que a gente vai definir qual característica vai ser utilizada em cada medida. Então, a ideia é que uma sequência de 2 logs, né, de registro de bateria se torne em um só, né, uma medida de tempo, e aí a gente vai tentar fazer o merge, por assim dizer, dos parâmetros para conseguir ter como avaliar como esses parâmetros interferem no decaimento dessa bateria. E a gente vai fazer isso utilizando, né, existem ferramentas do dispositivo, ferramentas de desenvolvimento que avaliam já as características do aplicativo, né, da energia, mas o objetivo é a gente poder examinar grande quantidade de dados, né, são mais de 28 milhões de linhas de dados capturados até agora, para que a gente possa conseguir minerá-los e extrair novos conhecimentos nessa área tão importante que é do uso de recursos limitados dos dispositivos móveis. Então, essa é a nossa ideia de projeto de mestrado. Beleza. Agora, Alex. Boa tarde, eu sou aluno desse terceiro período. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. Deixa eu apresentar. Alex é aluno de quem mesmo? Eu sou aluno de Sistema de Informação e estou mudando agora para Ciência da Computação. É de Castor. Isso. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda não. Não. Deixa eu só... Foi agora? Agora foi. Agora foi. Pronto. Eu vou falar um pouco de tópicos, que é quem sou eu, interesses, motivos da troca de curso e sobre um pouco a iniciação científica que a gente está fazendo agora. Quem sou eu? Meu nome é Alex Paulo, Feira da Macena. Alex, coloca em modo de apresentação, por favor. Certo. Pronto. Quem sou eu? A gente vai falar sobre um pouco sobre esses tópicos. Quem sou eu, interesses, motivos da troca de curso e um pouco da iniciação científica. Meu nome é Alex, eu tenho 20 anos. A maior influência para entrar nessa área de tecnologia foi minha irmã, que terminou agora o curso de Ciência da Computação no último semestre de 2019, Isabelle. Acho que
alguns professores daí já conhecem ela. Meu pensamento sobre ter entrado na parte de tecnologia é ajudar o maior número de pessoas, sobretudo diabéticos, porque eu consigo sobre um pouco de diabéticos. E meu GitHub, para quem quiser acessar aí, é a PFD Damasceno. Tá, sobre meus interesses sobre ter entrado na área de tecnologia, obter o maior número de conhecimentos possíveis. Assim, eu gosto sempre de ter bastante número de conhecimentos, mas sobretudo nessas 3 áreas, que é de matemática, história, ciência e tecnologia. E qual foram os motivos para eu trocar de SI para CC? Foi que, assim, muitas pessoas falam que é mais desafiador participar da área de CC, ou seja, quanto mais difícil for o problema, mais eu fico mais interessado. Eu tenho uma grande afinidade por a área de matemática, e eu gostaria muito de entender sobre mais programação. E uma área bastante que o pessoal me indicou foi a parte de maratona, por ser uma pessoa extremamente competitiva. Sobre iniciação científica, a gente está baseando na programação por voz, a gente está usando uma área de inteligência artificial, que é reconhecimento de voz, e a linguagem utilizada nesse projeto foi escolhido o Python, por ter bibliotecas que acessibilizam mais facilmente isso, e a linguagem também utilizada para a gente tentar programar por voz é Python, por ter uma sintaxe bem acessível, por tentar, assim, codar pela voz. Por enquanto, o projeto ele está na área de construir um dataset. Nós estamos tentando fazer um site que é baseado em gamification, para tentar coletar dados, e a partir disso a gente consegue começar a construir todo o sistema para programar por voz. É isto. Beleza, valeu, Alex. E com isso, eu acho que a gente conseguiu cobrir aí com 5 minutos de overtime aí, então tá dentro dos acréscimos. Então, só lembrando, né, a gente tem ainda na próxima semana uma nova rodada, né, mais pessoas vão também estar presentes, apresentando, certo? Alguns já estavam aqui hoje assistindo, né, e agora deixo aberto aí se algum professor quiser falar mais alguma coisa, ou alguém quiser fazer alguma pergunta. Não, só dizer, né, Leopoldo, se alguém tiver interesse em apresentar, fazer uma apresentação mais longa, tal, mais técnica, a gente tem espaço ao longo do ano aí nos slots do Gentes. É só entrar em contato comigo ou com o Leopoldo que a gente agenda. A Alice vai querer apresentar também? Ela está querendo.